Fala, meus nerds, trazendo para vocês um vídeo. Foi solicitado há um tempo atrás por uma parcela aí do pessoal que é inscrito no canal, perguntando sobre aquela série de lore que eu fiz já há alguns anos. Tava parada, se eu tinha interesse de continuar ela, como é que a gente poderia fazer alguma forma de ajudar. Então, galera, basicamente é o seguinte, né? Há alguns anos, quando eu comecei o canal, eu experimentei fazendo alguns vídeos de lore e uns vídeos bem trabalhados, né? Modéstia à parte, né? E a modéstia às favas. Quem acompanha sabe que eu não sou muito fã dessa modéstia falsa. Consegui fazer alguns vídeos interessantes, a galera gostou, sobre a cosmologia, o universo do Elder Scrolls. E para quem não conhece, né, quem não sabe, eu comecei a jogar Elder Scrolls em 1996 com o Daggerfall, o segundo Elder Scrolls. O primeiro, o Arena, eu nunca terminei. E isso eu acho que é uma coisa comum, né? Normalmente quem começa a jogar Skyrim tenta jogar Oblivion, acha um pouco datado, abandona. Às vezes o pessoal, quem começou no Oblivion não consegue jogar Morrowind e assim sucessivamente. Porém, algumas pessoas conseguem se forçar e conseguem jogar, especialmente se ativam mods, né? Isso não vem ao caso. Mas eu sou um grande fã dessa saga. Eu joguei a maior parte dos jogos. Eu acho que eu não digo que joguei todos os jogos, porque eu não joguei os de celular, né? Os de celular só tinha lá nos Estados Unidos. Mas o Blades de celular novo eu joguei. Eu joguei o Elder Scrolls Legends de cartas. Eu joguei o Battlespire na época. Eu joguei o Redguard também. Eu joguei todos os Elder Scrolls, inclusive seus DLCs. E eu gosto muito da saga. E eu sempre tive esse desejo de jogar, mas isso é independente, por exemplo, de jogar o MMO. O MMO ele é bom pelos próprios méritos, independente dele ser nesse universo. Mas fazer parte desse universo e ver algumas coisas contadas no MMO também é muito interessante. Uma das coisas que eu gosto muito nesse universo do Elder Scrolls é o fato de você, por ser um universo baseado em protagonismo de um videogame, o narrador não é confiável na história dele, ou seja, tem coisas que acontecem que não se pode confiar. Por quê? Para explicar também, inclusive, porque num playthrough eu posso ser um paladino do bem, defensor dos divinos, e no outro eu posso ser um assassino furtivo, Shadow Scale argoniano, matador, com ideias e formas de cumprir as profecias totalmente diferentes. E dessa forma mantém-se, né, essa ideia desse universo que é construído não só pela Bethesda, pelos consultores de lore que fazem história, mas também pelo pessoal que joga e o pessoal, né, que carinhosamente conhecido como lore fags, o pessoal que coleta e discute, faz headcanon e adora fazer memes sobre esse universo. Todos participam nessa construção conjunta. E a própria Bethesda já confirmou, né, que não existe alguns das coisas que acontecem não tem uma verdade absoluta, né? A própria verdade dos jogadores também está inclusa, e isso até dentro do jogo tem ferramentas e formas, né? O Dragon Break, por exemplo, explica por que de um certo momento é de uma forma algo que acontece no jogo e para outro jogador é de outra, né? Isso é muito legal, muito interessante. É um universo que eu gosto bastante, mas eu já falei isso outras vezes também. Eu não sou tão fã dele a ponto de ser fanático, achar que ele é o melhor universo de fantasia de todos os tempos. Apesar de eu achar nos videogames alguns um dos melhores, talvez o melhor, mas existem mundos de literatura, por exemplo, a série Wheel of Time, que eu sou muito fã, Black Company do Glenn Cook também é outra que eu gosto bastante. Tem várias outros universos, né, que são focados mais na literatura e são tão interessantes ou até mesmo mais interessantes que esse. Por exemplo, Amber, o universo de Amber do Roger Zelazny é um que eu acho muito interessante também. Infelizmente não tem um jogo à altura dele. Mas de qualquer forma, por que eu estou fazendo esse vídeo, né? Eu recebi aí um abraço pro Daniel, a Rutinha, né? Aí Daniel vive me marcando, pedindo: Panda, por favor, volte os vídeos do lore, quero muito saber de Orsinium. E pra quem não sabe, eu fiz alguns vídeos de lore algum tempo atrás no canal, falando da cosmologia do mundo, começando, né, o início, como que surgiu, como que se dividiu o universo, qual que é a ideia, por que esse universo é tão interessante, onde os deuses dão parte da sua essência para construir os pilares de Nirn, do mundo, né, construir
o multiverso e os demônios, né, os Daedra, que são aqueles que não são os antepassados, acabam até sendo mais fortes, podem se manifestar fisicamente e não foram enfraquecidos, né, porque não precisaram dar parte de sua essência. Isso é uma das coisas mais interessantes desse universo. Eu gosto muito, falei um pouco sobre essa cosmologia no início. Só que depois eu parei de fazer, porque os vídeos de lore não são vídeos simples como o vídeo de build do Elder Scrolls. Quem acompanha o canal aqui sabe, eu faço vídeo de build ou de mecânica. É pouquíssima edição, basicamente eu ligo o microfone e saio falando, mais ou menos igual eu estou fazendo aqui, e explicando, né, o que eu preciso, como se eu fosse um professor, né, de jogar Elder Scrolls Online. E os vídeos de lore exigem uma edição mais meticulosa, uma pesquisa, exigem que seja feito um roteiro, ou seja, não são vídeos que dá para você fazer em uma sentada só, super simples, ok, tá pronto, já era. Não, eles exigem bem mais. E infelizmente a realidade é que se eu gastar todo esse tempo que é necessário para fazer esses vídeos de lore, mas sem ter uma recompensa tanto em visualizações quanto até mesmo uma compensação financeira pelo tempo perdido para fazê-los, não dá vontade de fazer e eu perco totalmente o tesão de fazer a coisa. Então, atendendo a pedidos e sugestões de algumas pessoas que falaram, então por que você não faz um apoia-se, alguma coisa do tipo, um Kickstarter? A ideia seria essa. Eu vou criar uma vaquinha virtual para fazer isso e veja bem, galera, isso é independente daquele meu apoio que o pessoal dá através da Amazon, dando a subscription Prime que elas possuem, ou até mesmo assinando sem precisar do Prime, né? Ou sendo membro no canal do YouTube, ou até mesmo o pessoal que ajuda lá no é vaquinha? Eu esqueci o nome, perdão. Essa galera já ajuda a manter o canal, mas esse aí seria um projeto à parte, que a gente faria uma divisão, né? Por exemplo, através dessa compensação financeira eu conseguiria não só trabalhar nesses vídeos, mas, por exemplo, poder contratar alguém para fazer uma animação que eu preciso, ou alguém para ajudar a editar, ou até mesmo alguém para me ajudar a fazer a pesquisa de lore necessária para fazer os vídeos bons. Porque veja bem, galera, eu sei que tem alguns produtores de conteúdo brasileiros que fazem vídeo do lore, especialmente de Skyrim, né, que é um muito procurado aí pela galera, o mais popular, né, o mais mainstream. Mas não é uma crítica a eles, veja bem, eu acho o trabalho deles interessante, mas eu não quero fazer uma coisa mais do mesmo, ou pegando tipo uma criatura de bestiário e falando tudo sobre ela. Eu quero fazer sobre o universo mesmo e contando história, eras, né? A ideia que eu tinha, continuando a história, seria falar sobre os deuses e daedras específicos, né, do universo, e também continuando contando um pouco a divisão entre os Mer e os Men, ou seja, entre os elfos e os humanos, as diferenças filosóficas que eles possuem, tudo isso, e ainda continuando, né, essa saga continuando cada vez mais trazendo coisas pro lore do jogo. Então a ideia é essa, esse vídeo é para explicar isso. Por que eu não fiz mais os vídeos de lore? Porque basicamente eles não têm essa compensação, não vale muito a pena para mim desprender. Afinal, meu canal é de nicho e é focado no Elder Scrolls Online. Eu sei que muita gente acaba caindo aqui porque está começando a jogar, até pegar, né, o começo do jogo, segue bastante, depois quando já pega um pouco o jogo, até deixa um pouco de assistir, porque na verdade o canal sempre foi focado para iniciantes, né? Eu sei que vídeos de build chamam bastante atenção, inclusive tem até alguns viewers que vêm de fora, apesar de eu ter feito uma escolha consciente. Quem acompanha o canal sabe, eu sou fluente em inglês, mas resolvi fazer o canal em português porque eu sentia falta que aqui no Brasil não tinha produção de conteúdo desse nível que eu estava disposto a fazer. Por isso que eu escolhi isso, né? Talvez se eu tivesse feito em inglês, teria um número maior de apoiadores, essa recuperação financeira do tempo despendido no canal seria mais interessante, né? Não estou reclamando, pelo contrário, adoro o que eu faço, adoro o pessoal que participa, mas é aquela coisa, se juntasse tudo que eu tenho de recompensa, mesmo as coisas no Ping, parceria com o Grimmen Gaming, parceria do Twitch Prime, a galera me assinando, membro no YouTube, tudo isso não seria o suficiente para manter aqui o padrão de vida que eu tenho para minha família também, né? Sorte que eu tenho outras fontes de renda, mas
não serei também mentiroso falar pra vocês, galera, eu vou fazer sim os vídeos de lore apenas por amor e tal, porque não é verdade, não dá vontade entre sentar na cadeira pra editar e começar a fazer um trabalho de um vídeo de lore e um vídeo mais simples do Elder Scrolls explicando um build ou qualquer coisa do tipo. A segunda, né, sempre vence, tá? Então essa também é uma ideia de tentar me empolgar para me deixar mais à vontade e também para me ajudar a fazer esses vídeos, né? Então criando esse projeto aí, quem tiver afim de ver esses vídeos, né, realizados, pode colocar e apoiar. E outra coisa também, viu, galera? Às vezes o pessoal não tem grana, tá difícil, tá complicado, não vai doar para YouTuber para fazer videozinho de lore, né? Eu entendo plenamente vocês. Não tem problema nenhum, mesmo que você não ajude, se você ajudar divulgando já é uma grande ajuda, porque outras pessoas que para elas não vai fazer falta esses 5, 10 reais que ela vai auxiliar, pode ser que é algo que não vai fazer falta e ela tem interesse em fazer isso. E também, galera, deixar claro, a gente pode até deixar a premiere, né, dos vídeos de lore pra galera que auxiliou, mas depois eu lanço ele também no canal normal. Então quer dizer, mesmo que você não consiga, você, se tiver interesse, vai poder assistir também. Não vai ser exclusivo. Eu nunca fui desse tipo, né? Só vai ser exclusivo pra galera que apoia. Não, jamais. Os outros também terão acesso. Mas para que ele saia no papel, eu preciso dessa ajuda aí da galera, tá bom? Então é isso, explicando isso aí. Eu gosto muito do lore do Elder Scrolls. Eu gostaria sim de fazer uma série, mas pelo trabalho que ela exige, a gente tem que fazer algo diferente, diferenciado, porque infelizmente, se continuar dessa forma como está sendo levado, não vai sair nunca do papel e vai ficar essa promessa aí que a galera sempre fala. Eu até brinco, né? Brinco com o Daniel. Não, segunda-feira tá aí o vídeo e tal. Mas é extremamente despende um trabalho tanto de tempo, quanto de pesquisa, quanto de edição, quanto de tudo, né? Tudo necessário é algo mais complexo. Então não dá pra chegar e falar, tá tudo bem, eu vou fazer um vídeo de build hoje e amanhã eu faço de lore. Não, é algo que dá um trabalho. Então é isso. Beleza? Então, outras coisas também, algumas dúvidas que a galera tem, né? Não deixa claro isso aqui sobre o lore, né? Aliás, é o título desse vídeo. Algumas pessoas têm a impressão de que eu menosprezo, né? Algumas já viram eu tirando sarro, percebe? De algumas pessoas que se denominam Lore Masters, né? E eu acabo chamando-as de Lore Fags, que é um carinhoso, né, apelido que a gente dá pra galera que é focada nesse universo de saber todas as teorias, né, sobre o futuro do universo, o que vai acontecer, o que aconteceu, que na verdade é isso ou aquilo. Tudo isso graças ao corpo de criadores de conteúdo do jogo, tanto gente que foi contratada, trabalhou na Bethesda, ou foi contratada mais tarde para fazer o DLC. Por exemplo, o Michael Kirkbride é um dos caras mais conhecidos aí desse universo, para quem tá dentro do lore. Ele é um cara bem doidão, que tem umas ideias super incríveis, ele criou algumas das coisas mais interessantes do universo. Temos também o Ted Peterson, que foi um dos criadores do jogo. Ele não trabalha mais na Bethesda, mas normalmente ele é contratado para fazer consultoria em outras coisas também. Tudo isso faz com que esse universo seja bem rico. E eu sei que algumas pessoas, por exemplo, quando estão, né, no universo, caem nesse universo do Elder Scrolls do lore. Por exemplo, uma das coisas que mais dá sono e cansa a gente são aquelas eternas briguinhas. O Império versus Nords Stormcloaks. Nossa, que interessante, né? Ou então, os Talmor querem destruir o mundo para haver uma volta, para que todos evoluam e voltem a ser divinos, né? E os humanos querem manter todo mundo dividido. Morte aos Talmor, etc. Tudo isso é interessante, mas acaba cansando, né, galera? Especialmente porque é um lore tão rico, tem tanta coisa interessante. E aí fica essas mesmas piadas, esses mesmos clichês, esses mesmos memes. Não vai ser esse o intuito, tá? E eu não... Quando eu falo brincando, né, que são os Lore Fags, da mesma forma que eu brinco com a galera que faz o Dance Dance Revolution de alto nível, também conhecido como Ursinhos Carinhosos do PvE no Elder Scrolls. É uma brincadeira, galera, nada contra, é apenas um jogo, e um jogo de formato lúdico, né? A coisa é para você se divertir, se entreter, não é para você ficar tendo uma treta por causa disso, brigando, defendendo seu ponto na internet, nada disso.
Eu gosto, respeito muito a galera que gosta desse universo, e respeito também a opinião deles sobre alguns assuntos, né? Mas o que eu acho mais interessante é como a própria Bethesda falou, né? Nenhuma dessas pessoas ela sabe realmente o que acontece, né? O lore do Elder Scrolls ele é um lore aberto, tanto a comunidade pode participar fazendo o seu próprio headcanon, quanto as coisas que acontecem no jogo, mesmo que elas sejam corrigidas. Por exemplo, o fato de Cyrodiil ter selva ou floresta temperada, né? É algo que foi explicado até para o próprio jogo. Eles tentam criar, por exemplo, o ato proibindo nas magias de levitação, porque foi removida a levitação. No Morrowind existia e já no Oblivion já foi removido, né? Então isso são coisas que acontecem por causa de limitações do motor ou casualidade do jogo e acaba virando coisas do lore. Isso é muito interessante, eu gostaria muito de trazer essas coisas aí, mas para isso eu preciso do apoio da galera. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, aquele joinha ajuda bastante. Se você não curtiu, não tem problema, deixa o dislike. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse meu plano, dessa minha ideia. Deixa aí sugestões também, às vezes vocês têm alguma ideia mais interessante. Isso é muito importante para mim. Como sempre, agradeço a audiência e amanhã a gente volta à programação normal do canal. Valeu, um abraço. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a